ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Emanuel, psicografia de Chico Xavier, e cujo tema é o remédio salutar. É um comentário ao excerto da carta de Tiago e diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando ao imenso caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, nas suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo na sua zona vulnerável. Um é experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas reduzem-se a desequilíbrio, desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, as nossas mentes unem-se no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato na nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseja melhoras positivas na senda da elevação, aplica o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que seremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. A oportuna alusão de Tiago relativamente às nossas necessidades, que são legítimas, a procura incessante da cura para os nossos males que nos afetam e que aparentemente para os homens têm origem na eventual perturbação orgânica na constituição das células, mas com o estudo, o conhecimento espiritual, vamos ainda mais longe porque recuamos no tempo e verificamos que antes da constituição orgânica o espírito já era ciente de si próprio e portador de um sem número de conhecimentos, de ações e cujas repercussões o próprio espírito agasalha nos recessos da alma. E é o corpo mental, a mente de cada um, que preside depois a elaboração do corpo físico na reencarnação seguinte, tendo em linha de conta as suas necessidades evolutivas e estudando logo aquilo que foram as suas ações no passado.
e sujeitos que estamos, embora a misericórdia infinita de Deus, sempre presente, embora estejamos sujeitos à lei de causa e efeito e ainda à misericórdia divina, faz-se necessária a consciência de cada um, a reparação das consequências dos erros cometidos. Portanto, nós somos senhores do próprio destino, através das múltiplas reencarnações ou das vidas sucessivas, em que o mesmo Espírito, cada um de nós, utiliza várias ferramentas, um novo corpo, para poder viver no plano físico, e naturalmente este funciona, o corpo, como um catalisador dos problemas de natureza, os desajustes mentais que se refletem depois na organização física. Então, por essa razão é que Tiago e Mormente Emmanuel, na leitura introdutória, tendo como tema o remédio salutar, nos recomendam de facto esse trabalho que é inadiável e incontornável do aprimoramento moral, o nosso aprimoramento moral. Conhecendo-nos e indo ao encontro desta orientação de Kardec, que o homem se deve estudar a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível de ser feliz. A humildade, que é a virtude basilar de todas as outras que crescem sobre essa estrutura fundamental, é aquela que nos permite olhar para nós mesmos e conhecermos-nos a fim de podermos trabalhar o nosso caráter, os nossos defeitos, necessitados naturalmente de transformação. Porque estamos irremediavelmente condenados à felicidade, à perfeição. Foi assim que Deus traçou as suas leis e nós, na qualidade de seus filhos, somos autores do nosso próprio destino. Portanto, mais rápido ou menos rápido, a cadência depende da nossa vontade. Mas essa é uma questão inadiável. É por isso que a nossa entrada nos conhecimentos da doutrina espírita devem ser para servir, para estudar, para conhecer aquilo que os espíritos recomendam como ferramenta de trabalho para esse serviço inadiável de autoburilamento íntimo. Porque tudo o resto que está ajusante, na consequência desse esforço que nós vamos empreendendo lentamente, o nosso melhoramento íntimo, naturalmente, a mesma lei de causa e efeito fará o seu trabalho, aliviando, quiçá mesmo anulando as maleitas que nos perturbam o corpo. Então, a doutrina espírita surge como um elemento fundamental para quem se afine com os seus princípios, para nos ajudar nesse trabalho de renovação que se faz necessário agora, logo mais ou amanhã, porque essa é uma linguagem de natureza universal e transversal a toda a criatura humana. Ora, hoje vai ser um dia especial, porque é o dia que nós escolhemos para homenagear Allan Kardec, aquele que foi o mensageiro do Cristo, para trazer, para codificar o ensino dos Espíritos, e que ele estruturou e atribuiu-lhe a designação de doutrina espírita, ou espiritismo. Antes de mais, vamos pedir a colaboração de todos para a oração introdutória do nosso trabalho desta manhã. Deixando fluir da alma a transparência, a sinceridade, indo ao encontro da figura excelsa de Jesus, que colocamos na nossa tela mental,
convidando-nos a este momento de singela beleza, cujo espaço é saturado com as pétalas perfumadas do seu amor. Querido Jesus e querido Pai, nesta hora em que nos reunimos em vosso nome, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da manhã, rogando-vos inspiração a todos, porque nos encontramos unidos em pensamento e com os corações entrelaçados pelas doces vibrações de amor, de afeto, de amizade fraternal, rogando-te não só pelos presentes nos dois planos da vida, mas pelos ausentes, pelos nossos familiares e amigos, por aqueles que se encontram mais próximos ou distantes, pelos nossos desafetos, a quem prejudicamos e a quem pedimos perdão, rogando-lhes que nos acompanhem neste trabalho de renovação interior, porque filhos que somos do mesmo Pai e irmãos irmanados nesse propósito superior de aperfeiçoamento, caminhamos juntos nessa tarefa ingente de aprimoramento. Mestre querido, pedimos-te pela humanidade, sobretudo para aqueles que sofrem, que a tua paz possa inundar todo este recinto. Muito obrigado. Então nós temos aqui estas duas recomendações de Allan Kardec. Uma já lemos. A segunda, aquele que pede perdão a Deus pelas suas faltas, só o obtém se modificar a sua conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Pois hoje é a efeméride e homenagem de Allan Kardec. Alguém sabe o nome de Allan Kardec? Hipólito Denizar. Ribeiro. Cada um sabe o seu nome? Sabemos uma parte. Cada um sabe o seu nome? Vamos lá. Eu vou ajudar. Essa eu ajudo, esta não ajudo mais. Não é? Hipólito Leão Denizar Rivail. Exatamente, muito bem. Escutaram todos? Posso perguntar amanhã novamente? Muito bem. E quando é que ele nasceu? Sei que foi em Lyon. Foi por ali, ali no mato. Ali no mato, ele nasceu ali, numa freguesia de Guifões, ali num canto. 3 de outubro? 1864. Não. 3 de outubro, eu vou pedir o registro lá, ao registro civil, onde ele nasceu, na cidade de Lyon, a 3 de outubro de 1804. O nome Hipólito Leão Denizar Rivail, adotou o pseudónimo Allan Kardec, nasceu a 3 de outubro de 1804 e desencarnou a 31 de março de... Não sabem o ano? 1869. Eu esqueci, pus ali o ano. Muito bem. Então, nós hoje, o nosso trabalho vai ser muito simples. Mas vamos pedir, tanto quanto possível, que viajem para este momento, que é um momento épico. Nós, espíritas, estamos habituados a falar de Allan Kardec e analisamos-lhe o caráter sob o ponto de vista moral, social, humano, mas, aqui no caso, Humberto de Campos, que assina também como irmão X por questões legais do passado, porque quando o Chico Xavier começou a apresentar
obras assinadas por Humberto de Campos, este senhor que aqui está, que foi jornalista, político, escritor à sua época. A família intentou um processo legal junto dos tribunais a reclamar direitos de autor pelas obras publicadas e a proibição do uso do nome do seu familiar. E o tribunal decidiu a favor de Chico Xavier, que entendeu que os atos legais humanos terminam na morte. Portanto, não havia reclamações relativamente à situação espiritual e à atualização daquele nome. Mas, entretanto, para que não ficasse empanado o trabalho espiritual em curso, ele recomendou que utilizassem esta designação Irmão X. Portanto, quando estivermos a ler uma obra de Irmão X, psicografada por Chico Xavier, já sabemos que se trata de Humberto de Campos. E neste livro Cartas e Crónicas, há uma reportagem de Humberto de Campos relativamente a Kardec e à preparação do advento da doutrina espírita. Portanto, foi um evento, ele pesquisou nos arquivos da espiritualidade, foi-lhe permitido, e ele traz a público esse momento, enfim, de uma forma sintética, mas muito emotiva e belíssima. E então, hoje trazemos aqui essa reportagem de Humberto de Campos, sinteticamente transcrita, mas para que sintamos esse momento, pedimos que se façam transportar, visualizando este momento extraordinário de beleza e de luz, para ficarmos a conhecer o estatuto espiritual de Allan Kardec, que na Terra, enquanto encarnado, se encontrou escondido no corpo físico, como qualquer cidadão, apesar de ser um ilustre homem das letras, conceituado, enfim, reconhecido no seu país. Portanto, quando tomou contacto, conhecimento dos fenómenos espíritas e tomou a seu cargo a codificação dos ensinos dos espíritos, para que o seu prestígio não se sobrepusesse ao valor das revelações que eram feitas, ele adotou o nome de Allan Kardec, que foi o nome de uma reencarnação que ele já havia tido em França e que na época havia desempenhado a função de druida nas Gálias antigas. Então diz-nos assim: na noite do dia 31 de dezembro de 1799, reuniu-se na esfera da latinidade, portanto, sensivelmente no coração da Europa, ali por cima da França, nas esferas superiores, uma grande assembleia de espíritos, sábios e benevolentes, entre outros, para marcarem a entrada significativa do novo século. Portanto, estavam no limiar do século XIX e, portanto, estava aqui a entrar o ano de 1800. E tudo se preparava, e já vamos ver porquê. Antigas personalidades da Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, concentravam-se ali à espera de um expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes da Roma Antiga, falanges de batalhadores gauleses e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas de posição de destaque. Portanto, já estamos a antever que já não eram centenas, eram milhares de espíritos que ali se concentravam, das mais variadas regiões da cultura humana, onde tinham trabalhado para esse mistério, fazer evoluir a humanidade. Mas não somente os latinos se faziam representar no grande encontro. Gregos ilustres,
israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, embaixadas eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, compareciam ali como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações ali presentes, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à luta carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Portanto, estava ali marcado o momento de viragem para a entrada da nova era. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, encontravam-se também Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolónio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Spinoza, Erasmo, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Muitos destes espíritos que aqui estão mencionados foram precursores do cristianismo, do espiritismo, e depois vieram a colaborar também com as suas participações, com mensagens das mais variadas, recebidas nos mais variados pontos do mundo, assinadas e recolhidas por Kardec e introduzidas nas várias obras da codificação espírita, como todos sabemos. Em plano menos brilhante, portanto, num patamar, aqui para diferenciar, digamos, o estatuto entre os primeiros e estes, em plano menos brilhante encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, mas reparemos aqui que todos eram necessários para a causa. Todos eram necessários. Porque a boa vontade, o espírito de lealdade, de sinceridade, é aproveitado pela misericórdia divina para que cada um possa trabalhar, ressarcindo débitos e, simultaneamente, contribuir para o progresso da humanidade, incluindo ilustres guilhotinados da Revolução Francesa, Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton e outros grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Então, aqui já estavam envolvidos cerca de um século sobre a Revolução Francesa, aqueles acontecimentos trágicos que levaram à guilhotina Luís XVI e Maria Antonieta, Robespierre e outros, e, portanto, estavam agora oferecendo-se para um novo capítulo no plano terreno. Após palavras breves de alguns notáveis orientadores invisíveis, clarins soaram na direção do plano carnal e, em breves instantes, do seio da noite, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Portanto, não só desencarnados, como também encarnados. Figuras de destaque com acrescidas responsabilidades no plano terreno, com que se haviam comprometido antes de reencarnar e que são trazidos ali àquele evento para a reavaliação, a recordação, o fortalecimento do seu ânimo e da sua coragem para esse trabalho que estava a ser preparado e para o qual haviam sido convocados e, portanto, estavam incluídos neste imenso
território de trabalho. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, retornavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Acontece também connosco, quando durante o período de sono, de descanso, nós, pela nossa vontade, pelo nosso desejo sincero de estarmos em contacto direto com os nossos mentores espirituais, que nesses momentos aproveitam para dialogar connosco, fortalecerem-nos os ânimos, esclarecerem dúvidas e, portanto, encorajar-nos a prosseguirmos com os nossos compromissos, que nem sempre, face àquilo que é o nosso conhecimento, a nossa cultura humana, nem sempre os queremos aceitar e abraçar. Porque o conceito de felicidade terrena é um e o espiritual é outro. E para que não sussurremos diante das dificuldades, muitas das vezes desgastados, desanimados ou até revoltados, estes são momentos em que os espíritos aproveitam, quando estamos a dormir, para nos retirarem do corpo parcialmente e conversarem connosco, dialogarem connosco, enfim, com o intuito de nos auxiliar. Se os bons propósitos forem esquecidos, é bem verdade que durante o sono, em vez de irmos para junto dos nossos afetos, podemos ser chamados e levados para as zonas de maior dificuldade. E, portanto, tudo está nas nossas mãos. Muito bem. Alguma dúvida relativamente à questão até aqui, do texto que já lemos? Muito bem. À frente vinha Napoleão, o centro das atenções. O grande corso com os seus trajes habituais, incluindo o seu característico chapéu. Portanto, já à época era um guerreiro, um militar renomado e que trazia fortes compromissos espirituais. Digamos que o precursor político do ambiente terreno para que Kardec pudesse depois seguir e encontrar o terreno minimamente preparado. Entre aqueles que o seguiam encontravam-se Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, que havia de ser seu mestre, seu professor na Terra, Pio VII, além de outros campeões da prosperidade e independência do mundo. Vejamos que, face às personalidades que aqui falamos no campo da ciência, no campo da cultura, no campo das artes, no campo da religião, vimos lá atrás seguidores de Maomé, estamos a ver Pio VII aqui, que era o Papa em serviço durante este período. Portanto, o assunto, o interesse era, independentemente dos interesses de cada um na Terra, o assunto era absolutamente transversal. E, portanto, a visão espiritual de todas as criaturas de bem coincidem, convergem todas no mesmo sentido, que é o exercício do bem, a prática do bem, o trabalho em favor do bem. Segue-se um ou outro caminho, por questões culturais, por questões religiosas, mas isso são escolhas humanas, desde que não estejam postos em causa os princípios básicos, a estrutura principal, que é o bem, a fraternidade, o amor ao próximo, por aí adiante. Tudo é válido para chegar ao mesmo objetivo. E, portanto, estes já eram espíritos esclarecidos que estavam na posse desses conhecimentos e reuniam-se em torno desse projeto comum. É um projeto comum. É por isso que a doutrina espírita não tem o condão de vir salvar o mundo. Isto é, marginalizando todas as outras correntes da cultura, da ciência, do saber. Não. Se qualquer pensamento evoluir nesse sentido, está errado, porque é um sentimento e um conceito de seita, que se fecha sobre si próprio. E não é verdade. Portanto, a doutrina espírita
é uma doutrina aberta ao mundo, levando conhecimentos que são, como vemos aqui, universais e que não estão na posse de ninguém em particular. Estamos de acordo? Muito bem. Os clarins ressoaram de novo, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Portanto, marca agora aqui a entrada de uma segunda etapa. E para esse objetivo, eu vou propor que ouçam o seguinte, que eu trouxe. Estamos todos lá? Nós só fomos convidados, salvo as devidas distâncias e com todo o respeito, para apreciar o evento. É por isso que nós estamos lá. Então, para percebermos este momento, de como há aqui uma viragem no evento, no próprio evento, para receber os espíritos ainda de maior quilate do que aqueles que ali estão. Não quer dizer que seja esta música que aqui vamos apresentar, que é um poema lírico orquestrado pelo compositor alemão Richard Strauss, que em português quer dizer, assim falava Zarastuta. Foi um profeta persa que no Ocidente ficou conhecido como Zoroastro, bastante conceituado pelos valores éticos que imprimiu à sua cultura, porque viveu cerca de 700 anos, 7 séculos antes de Cristo, mas imprimiu uma cultura ética de elevado quilate. E então o filósofo alemão Friedrich Nietzsche fez um poema e o Richard Strauss orquestrou. Vão todos conhecer a canção porque ela é a base de um filme que foi lançado em 1968 pelos dois realizadores Alan Clark e outro era Kubrick. 2001, Odisseia no Espaço. Stanislav Kubrick. Os dois realizadores. Todos nós conhecemos a música, mas ela é de facto de um impacto espiritual muito forte. Com o espaço a vibrar sobre o ribombar dos tambores e as notas dos clarins, de imediato uma estrada de luz à maneira de ponte levadiça projetou-se do céu
ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Alcançando o solo delicado, estes astros transformavam-se em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Nós somos a nossa formação, constituição, pode ser dividida em 4 campos. O corpo físico, que é o elemento perecível, o espírito, que é o elemento condutor, onde reside o pensamento, a mente, e, portanto, ele é o gestor da nossa vida. O perispírito, semimaterial, que envolve o espírito, e ainda o duplo etérico, que é temporário, na ligação entre o corpo físico, entre o espírito, perispírito e corpo. O duplo etérico é o campo de energias vitais que nos alimentam a existência durante a jornada física. E ainda o corpo mental, que superintende e que reside na intimidade do espírito. A partir de certa fase da existência, como nos reporta André Luiz nas suas obras, o espírito passa a existir com o corpo mental em esferas já bastante elevadas, e naturalmente que a dimensão do perispírito, como diz Allan Kardec, os espíritos revelaram a Allan Kardec que o perispírito acompanha o espírito pela eternidade. E naturalmente que essa transformação acaba no corpo mental também, onde já não há a forma humana. Mas, por isso, é que aqui eles aparecem como astros. Eu disse só que são astros, estrelas, que se transformam em seres humanos quando chegam àquele meio mais próximo da Terra. Nos livros de André Luiz nós podemos encontrar estas explicações, estes fenómenos. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza, tiara resplandecente na cabeça, como que aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro, a recamar-se de sublimes cintilações. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos porta-bandeira arriavam silenciosos em sinal de respeito. Portanto, imaginando o ambiente que estes espíritos de elevado quilate traziam àquele espaço, deve ser de facto inolvidável. E por isso toda esta postura quer dizer que essas condições vibratórias transcendiam as capacidades do comum das criaturas que se encontravam ali no recinto. E, portanto, é como que a força moral que se impõe sobre as emoções e sobre a razão daqueles que estão em patamares mais baixos da evolução. Foi então que Napoleão se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o bordão dourado, postando-se de joelho dobrado diante dele. Portanto, genuflexo e em sinal de respeito. Imaginem Napoleão que varria tudo e que ali se coloca nesta atitude de respeito para aquela criatura que lhe reconhecia o seu poder e a sua superioridade moral. É incontornável. É uma força, entre comas, uma força demolidora. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto, procurando abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte, como a ventania e veludosa como a ignorância melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Vamos encontrar no Evangelho um fenómeno semelhante.
quando Jesus se encontrou com João Batista e que os céus se abriram igualmente e uma voz poderosa anunciou a João Batista: este é o meu filho muito bem amado e com quem me prazo, incluindo um fenómeno de materialização que ficou registado, como que a aparecer uma pomba a simbolizar, melhor dizendo, um momento grandioso de paz e de fraternidade que se abria naquele momento do encontro entre essas duas figuras históricas do cristianismo. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. São fenómenos mediúnicos que encontramos bem explicado no livro dos médiuns, fenómenos de efeitos físicos, particularmente da voz direta, em que, reunidas as condições de ectoplasmia no ambiente, os espíritos, aqui, fazem ouvir a sua voz para todos os presentes. Daí a razão, porque na posse ou não de faculdades mediúnicas, todos os presentes escutam a voz dos espíritos. Estamos entendidos? No livro dos médiuns vamos estudar esse fenómeno. Para a semana volto a perguntar. Não se esqueçam. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem, também foi imperador romano na antiguidade, e hoje orientador, rende o culto da tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Portanto, a misericórdia divina traz do corpo o espírito de Napoleão para lhe reavivar o compromisso que havia assumido antes de reencarnar. Porque este seria, de facto, um momento marcante para a vida de todos e, particularmente, de Napoleão Bonaparte, porque a sua incumbência era, de facto, pacificar o país e criar condições para o avanço, o progresso das artes e da cultura, a fim de receber o novo emissário que vinha em nome de Jesus. Portanto, era a missão dele. E os espíritos, enfim, trazem-no à espiritualidade para lhe reavivarem essa lembrança, essa recordação. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve no seu glorificado trono de sabedoria e de amor. Reparem o início desta recomendação. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, portanto, ele solicita uma nova oportunidade e dão-lhe, e é o que ele está a dizer aqui, e dão-lhe essa oportunidade. Mas, agora, sob outros valores, que sejam eles de sabedoria e de amor. Portanto, a pacificação da França e dos territórios dos países contíguos. Se honrares as tuas promessas, reparem, se honrares as tuas promessas, foi ele que se comprometeu, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás os horizontes mais altos da vida. Quer dizer que ele superaria as suas dívidas e avançaria, progrediria na escala espiritual. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros num extenso deserto. Portanto, nós podemos transportar isto para as nossas próprias experiências, a nossa própria existência. E, por vezes, não compreendemos as razões por que somos afetados por este ou por aquele problema, por esta ou por aquela dificuldade, mas as razões estão exatamente aqui. A origem, num passado,
os compromissos que nós trouxemos de vingarmos, de superarmos as nossas limitações, a fim de sairmos da vida melhores do que quando aqui entramos, para escalarmos um pouco mais a escala da vida, do progresso espiritual. Portanto, pese embora as diferenças nas missões, compromissos e responsabilidades de cada um diante da vida, o processo é relativamente semelhante. E mais, através do processo da reencarnação, nós constatamos aqui que o pecador, entre comas, o pecador, aquele que contraiu dívidas face às leis superiores da vida, tem sempre a oportunidade de ressarcimento dos seus débitos. Não está irremediavelmente condenado ao fogo do inferno. Porque a misericórdia divina olha para todos nós, melhores ou piores, como seus filhos. E como tal, Ele cria todos os mecanismos e oportunidades para que nós saibamos e aproveitemos para ressarcir os nossos débitos através das vidas sucessivas, contrariamente àquilo que é o pensamento dominante, de que a vida se acaba e tudo se vai. Ou então podemos fazer todas as diatribes durante a vida e que à hora da morte nos confessamos ao Senhor e damos o que temos, os nossos bens, a quem quer que seja, que nos garantem o céu. Levamos uma escritura, olha, você apresenta esta escritura do outro lado e diga que fui eu que lhe entreguei, que abrem-se logo as portas todas. Então, tudo isso são quimeras, mas entendamos, sobretudo, de que não estamos, de facto, perdidos, irremediavelmente condenados às chamas do inferno, se me é permitida a expressão. Contudo, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos, porque já somos idóneos, conscientes das nossas ações. E por isso aqui o Espírito, esse que vem acompanhar Kardec neste evento, adverte Napoleão: se tu venceres, então escalarás. Se, eventualmente, não venceres, por, enfim, deixar falar mais alto a voz do orgulho e do egoísmo, terá que assumir responsabilidades, se bem que, em boa verdade, não se esgota a misericórdia divina, em qualquer circunstância. Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Então vamos adiante. Dentro do novo século, iniciaremos a preparação do terceiro milénio do cristianismo na Terra. Confiamos, pois, ao teu Espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Portanto, ele não estaria sozinho, naturalmente, mas quando diz aqui e que o Senhor te abençoe, porque acima de tudo, ele é o principal responsável pelas suas ações. Os espíritos que o tutelam, naturalmente, que o inspirarão, auxiliá-lo-ão a escolher as opções que vai encontrar nas encruzilhadas da vida, mas é ele que, em consciência, tem que fazer esse exercício. Porque, conquistando méritos, é ele que passará a ser o responsável e o usufrutuário. Não conquistando, falindo na sua missão, é ele o responsável e tem que abraçar as consequências. É tão simples quanto isso. Não há dúvida relativamente a isto. Encontramos num mecanismo a misericórdia divina, o amor de Deus, que é, de facto, inesgotável em todos os momentos da nossa existência. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, dissolvia-se a inolvidável Assembleia. A 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar em Lyon, em França. Napoleão, tão logo se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora de Allan Kardec e dos seus cooperadores, engalanou-se com a púrpura do manto do poder, proclamando-se imperador a 18 de maio de 1804.
Portanto, quando Kardec reencarnou, já o Napoleão se tinha auto-intitulado Imperador da França, obrigando o Papa Pio VII a deslocar-se a Paris para o entronizar. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto. Reparem que logo que ele se vê livre deste evento, contudo, não cogitando, porque acontece frequentemente connosco, quando os momentos cruciais da nossa existência, nós somos levados à espiritualidade e no diálogo com os nossos protetores, em que nos auxiliam a pensar, a refletir, esses momentos ficam marcados na nossa alma. Acontece que nem sempre lhes damos a devida atenção, porque os conselhos e as orientações vão contra aquilo que é o nosso pensamento e o nosso sentimento predominante. Então, quem é orgulhoso ou quem é egoísta tem muitas dificuldades em alterar esse pendor, a não ser que seja de facto heroico e que vá ao encontro das suas necessidades e exercite essas transformações, aproveitando esses conselhos. Ora, aqui no caso de Allan Kardec, de Napoleão, é fácil perceber que diante de uma missão desta envergadura, deste compromisso, ele não era imprescindível para a vida. Não era. Apesar desse compromisso, dessa missão extraordinária. Tanto que foi apressadamente sitiado por determinação do alto. Quer dizer, nós, na nossa vida, independentemente dos compromissos assumidos na espiritualidade e dos programas estabelecidos para a reencarnação, dependendo do curso da evolução das nossas opções na vida, aqueles que nos tutelam, para evitarem males maiores no porvir, e digamos que consequências mais graves para o espírito, que lhe traziam problemas, enfim, passa a expressão, quase que inesgotáveis e inenarráveis, então eles pedem para que, vejam aqui no caso, foi apressadamente sitiado e em muitos casos são mesmo eles provocados o desencarno. Num ato de misericórdia, para não haver maior endividamento e compromisso da criatura para o futuro. Então aqui no caso, vemos como Napoleão, dado o volume, a grandeza da missão, a assistência espiritual tinha que se fazer sentir. Mas ele não estava muito vocacionado para isso. Não. Era um homem violento, guerreiro e, sobretudo, profundamente ambicioso. Egoísta, orgulhoso, ambicioso pelo sucesso militar. E então, aqui, nesta época em que ele, nesta reencarnação, os conflitos eram quase permanentes com a Inglaterra e na célebre batalha que nós conhecemos do Waterloo, os ingleses venceram-na e enviaram-no para, aprisionaram-no e enviaram-no para a ilha de Santa Helena, que é ali entre o continente africano, no sul do continente africano, no Oceano Atlântico, e o Brasil. Praticamente ali em linha com o Estado brasileiro da Bahia e a capital de Angola. Mais ou menos ali. A ilha de Santa Helena, que é um local desértico. E foi para lá que mandaram, exilado, com uma guarnição, porque era território inglês, ainda é, o Napoleão, que acabou por estar ali 6 anos, ao fim dos quais acabou por falecer. Já comentários do problema, comentários da televisão sobre as razões da sua morte,
que, enfim, não se sabe se foi de facto uma morte natural provocada por excesso de mercúrio no sangue ou se, enfim, uma questão natural. Contudo, é só para percebermos que, apesar das circunstâncias, do compromisso que trazia, ele naturalmente não fez caso disso e os benfeitores disseram, bem, antes que as coisas piorem, vamos isolá-lo. E então veio para a ilha de Santa Helena, a mando dos ingleses. Allan Kardec, porém, apagando a própria grandeza na humildade de mestre-escola e simples cidadão, portanto, uma pessoa do povo, que não tinha destaque na sociedade por questões de vaidade, ele dedicou-se à educação, né? Mas era uma criatura extremamente inteligente, probo, sério, honesto, leal, fraterno, e portanto a sua contribuição para a instrução em França foi muito elevada. A esta altura ele já era reconhecido e estava inscrito na Academia de Letras da cidade de Arras, pelo seu forte contributo na cultura e na instrução em França. Portanto, muitas vezes atormentado e desiludido, deu integral cumprimento à divina missão que trouxe à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Portanto, apesar de se ter mantido fiel e de ter sido o mensageiro, de facto, de superior envergadura moral, cumpriu integralmente a sua missão. Mas isso não o ilibou de ter à sua volta, mais próximos ou distantes, porque a par dessa missão hercúlea, que durou sensivelmente 12 anos, 13 anos, porque desde o primeiro contacto com os espíritos e depois a elaboração do Livro dos Espíritos, que publicou a primeira edição em 1857, e desencarnou em 1864. Eu vou voltar atrás. Em 1869. Portanto, foi sensivelmente 13 anos. Já era um homem de prestígio na sociedade. E por isso é que ele se remeteu ao anonimato com o pseudónimo de Allan Kardec. Mas apesar disso, nós conseguimos imaginar, até por aquilo que aqui está dito e pelas experiências que temos na vida, que na espiritualidade todas foram criadas condições para serem removidos espíritos, enfim, contumazes. Contudo, muitos outros se levantaram para se oporem ao progresso do espiritismo. E, portanto, foram casos muito complicados, porque, a par deste trabalho que Kardec fazia exclusivamente, ele chamou a si toda essa responsabilidade de comunicar com os espíritos, de comunicar com as pessoas dos mais variados pontos do mundo, pela correspondência. Não havia internet na altura, não havia WhatsApp, não havia tudo isso, nem videoconferências, nem nada. Portanto, ele dormia normalmente cerca de 4 horas por noite. Imagina, e trabalhava todos os dias, de tal sorte que a partir de certa altura, cerca de 2 anos, 1 ano antes do seu desencarne, os espíritos que o tutelavam aconselharam a acalmar, porque ele estava extremamente esgotado, aquilo que hoje, em linguagem científica, nós conhecemos como o burnout, que é o excesso de cansaço, o limite, não só físico como também mental, pelo desgaste provocado das atividades que promovemos ao longo do tempo. Kardec, embora tivesse desencarnado com aneurisma, mas ele estava-se a sentir profundamente desgastado. Porém, deixou, digamos que, os principais livros da codificação
que são por ordem decrescente de publicação. Ora, vamos lá. Eu já sei que todos sabem, mas é só para lembrar. Qual foi o primeiro livro a ser editado? Livro dos Espíritos. E depois? Não sabem a tabuada. O livro dos Médiuns. Depois o livro do Evangelho. Depois o Céu e o Inferno. E por último a Gênese. Mas houve ainda outro que ele publicou. As viagens. Que é o Espírito. O que é o Espiritismo? Exatamente. E publicou ainda o que mais? A Revista Espírita. A partir de que data? 68. Não, 1700 não pode, porque ele só não encarnou em 1800. Não, 1858. 1 de janeiro de 1858. Porquê? Porque ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857. O volume de correspondência era de tal natureza e as conclusões que ele tirava das suas pesquisas eram também enormes e, portanto, havia muita resposta para dar às pessoas dos mais variados pontos do mundo. Então, ele criou a Revista Espírita e era através da Revista Espírita que ele comunicava com as pessoas, selecionando as mensagens sobre os critérios que ele utilizava. Sabem qual era o critério que o Kardec utilizou, que ficou conhecido? A universalidade do ensino dos Espíritos, mas racional e intuitivo. O que quer dizer que, apesar de intuitivamente ele receber, ele não deixava de passar todos os assuntos pelo crivo da razão. E, naturalmente, que assessorado pelos espíritos. Nós, provavelmente, vai haver, enfim, estão a ser preparados no Brasil o lançamento, porque foram trazidos a lume uma série imensa de documentos que foram resgatados há relativamente pouco tempo e que vão dar a conhecer ainda mais e melhor a personalidade de Allan Kardec. Portanto, estão a trabalhar nesses assuntos também. Mas, Alexandre, o Allan Kardec foi importante, mas a esposa dele foi muitíssimo importante em todo este processo. É, sim, senhor. É que atrás de uma grande mulher há sempre um homem maravilhoso. É, sim, senhor. Não é? Digam lá os homens. Não é verdade? Sim, não há dúvida que foi. Não há dúvida que foi. A Amélie Baudet, a sua esposa, foi extraordinariamente importante porque lhe deu paz de espírito. Porque o amparou, porque o seguiu sempre e em todos os momentos e que lhe deu espaço, que lhe deu paz para ele poder dedicar-se de alma e coração. Portanto, ela estava também perfeitamente por dentro de todos os assuntos. De facto, sem dúvida nenhuma. Ora bem, então, concluímos o nosso trabalho com uma mensagem final dirigida a Allan Kardec como testemunho de gratidão pelo legado da doutrina dos Espíritos que aqui nos deixou e que nos serve como roteiro para as nossas vidas. Alguma dúvida que queiram colocar? Não há dúvida? Muito bem. Mas deu para perceber melhor de quem a figura de Allan Kardec, porque isto acontece muitas das vezes, porque o corpo humano esconde o verdadeiro caráter das pessoas com quem lidamos. E às vezes nós estamos na presença de pessoas singelas e sem qualquer anónimo, sem qualquer importância para o mundo, para os homens. Mas que são de facto almas grandiosas e que só a sensibilidade de alguns pode captar. Portanto, independentemente daquilo que, como no caso de Allan Kardec, aquilo que possa o corpo deixar transparecer, há toda uma realidade espiritual que nos transcende muitas das vezes, como é o caso de Allan Kardec. Há pouco não fiz este esclarecimento, porque ele era um homem combativo
Combativo no sentido de resistir às intempéries, às provas, às dificuldades. Porque enquanto trabalhava para a compilação do ensino dos Espíritos, ele teve que enfrentar uma feroz ataque da sociedade, da Igreja e de figuras ilustres, contemporâneas, que se opunham, de facto, enfim, ao seu trabalho. Uns conscientes, mas na certeza, tal como ele tinha os bons espíritos que o assessoravam para a consecução do seu trabalho, os outros tinham, naturalmente, por afinidade, espíritos de baixo pendor que os auxiliavam nesse ataque. E Allan Kardec foi elucidado pelos espíritos que o tutelavam para que estivesse atento, mas que resistisse, porque era normal. Portanto, a luz vinha naquela época para se fixar entre os homens e, naturalmente, que acabaria por vencer. Problemas, inclusive, no próprio seio do movimento espírita nascente. Portanto, correligionários seus que acabaram por se afastar e criar obras, como foi o caso de Jean-Baptiste Rostand, com os 4 Evangelhos, para se intitular como um missionário que vinha agora dar um avanço na obra do próprio Kardec. Como se à época isso fosse a época e agora, porque a obra permanece incólume na sua estrutura e nos seus princípios. Portanto, em qualquer circunstância, independentemente do volume dos compromissos, estejamos cientes que o mínimo trabalho que nós empreendermos em favor pelo nosso aprimoramento, haverá forças diretas ou indiretas que se levantarão para criarem obstáculos a esse trabalho. Mas nós temos que ter força para resistir, porque temos que ver mais além do que aquilo que são os interesses humanos. Terminamos o nosso trabalho, agradecendo a presença de todos, desejando-lhes uma boa semana de saúde e de paz. Vamos encerrar o nosso trabalho com uma oração, rogando para que nos concentremos em Jesus. Mestre querido, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da manhã e, em especial, ao teu mensageiro, Allan Kardec, a quem incumbiste de trazer à Terra essa missão gloriosa, esse trabalho de elevado quilate, que era compilar para a humanidade o ensino dos Espíritos, traduzir a voz dos Espíritos superiores que contigo trabalham em favor do progresso da humanidade. E apesar de todos os reveses, de todos os obstáculos, sentimos que avançam os princípios, porque estamos identificados com o Criador. Como anunciaste, somos deuses e estamos condenados a vencer. E é em consciência que sentimos a necessidade de uma nova era em nós mesmos. E por isso, muito te agradecemos pela oportunidade do conhecimento, abraçando a doutrina espírita como ferramenta de trabalho para esse mistério. Abençoa todos quantos sofrem. Abençoa, Senhor, aqueles que são fonte da nossa preocupação.
afetos ou desafetos, somos irmãos que caminhamos percorrendo o trilho da evolução traçado por Deus. A nossa particular salvação para as crianças, para os jovens e para os idosos. Para que a todos envolvas no teu regaço. Igualmente, Senhor, um pensamento para os suicidas e para os toxicodependentes. Sejam igualmente acompanhados, dada a especificidade do problema em si, pelo desespero tantas vezes instalado e dificilmente recuperável pelas fraquezas próprias do mundo. Que a tua luz, Senhor, possa continuar a envolver este espaço onde nos acolhemos para refletir e orar, estudar e conhecer, quer no plano físico, quer no plano espiritual, aos nossos irmãos aqui em convalescença. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.